Os Estados Unidos devem formalizar hoje o apoio à entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Decisão que tira a Argentina da fila, reviravolta na posição americana revelada em nota divulgada pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Segundo o texto, o governo Trump apoia o Brasil como próximo país a iniciar o processo de adesão à OCDE, também conhecida como Clube dos Ricos. De acordo com a embaixada, essa decisão é uma evolução natural do compromisso assumido pelos americanos. A leitura que está sendo feita é de que o Brasil vai furar a fila e passar à frente da Argentina, que tinha recebido apoio americano no ano passado. O anúncio oficial deve ser feito hoje, em Paris. Pela internet, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que o anúncio americano comprova uma vez mais a parceria sólida com os Estados Unidos e que isso é capaz de gerar resultados de curto, médio e longo prazo em benefício da transformação do Brasil na grande nação que sempre quisemos ser. Aqui, não é, Cláudio? As autoridades brasileiras estão comemorando, e têm de comemorar mesmo esse apoio que é importante, mas é preciso lembrar, acho que é função nossa também lembrar aqui, que quando foi anunciado o apoio à Argentina, e tinha um outro país também, Thaís, me ajuda agora a lembrar. Romênia. Argentina e Romênia. A justificativa era a seguinte: não incluíram o Brasil na lista, embora nós estivéssemos esperando, porque a Argentina já estava na fila. Então essa fila não era assim uma fila. Então uma fila, Não era bem uma fila. É muita vontade, muito a partir da vontade do presidente americano Donald Trump. Naquele momento ele escolheu a Argentina em detrimento do Brasil. E agora, como houve uma mudança política contundente na Argentina, com a saída de alguém supostamente mais alinhado a ele, Donald Trump, e a entrada de um presidente mais alinhado a um lado político que não agrada tanto Donald Trump, ele mudou a indicação. Basicamente é disso que se trata. Então aquela história de que já era isso mesmo, o jogo já estava combinado, não era isso. Não era. Não, assim, não havia uma fila, né? Não é exatamente isso, né? A questão é que para ingresso na OCDE, o apoio dos Estados Unidos é fundamental, absolutamente essencial. E as gestões da Argentina com o governo Trump para a obtenção desse apoio essas gestões são anteriores às gestões do Brasil. Portanto, assim, quando o presidente Bolsonaro assumiu o cargo, o Macri, o presidente argentino, o ex-presidente argentino, já estava com essas negociações muito encaminhadas, concluídas com o governo americano no sentido da obtenção do apoio para ingresso na OCDE. É isso, não era uma fila, era uma questão de... chegou primeiro para conversar, né? E aí a avaliação americana, sei lá qual foi, mas enfim, as avaliações lá do governo Trump acabaram conduzindo para esse apoio à Argentina e à Romênia, que tinham iniciado as tratativas muito antes do Brasil, 2, 3 anos antes do Brasil. Mas, enfim, é como você disse, ao fim e ao cabo, o que pesa mesmo, o que conta, é a decisão do presidente americano. E o presidente americano não gosta, certamente, da turma que assumiu o poder na Argentina e resolveu priorizar o seu apoio a um governante no continente, que é o presidente Bolsonaro, que ele certamente com isso sinaliza haver escolhido o presidente do Brasil como seu principal interlocutor no continente. E isso é um jogo que passa a questão econômica, né, puramente. Tem a questão política, estratégica, etc. É uma forma também de o governo americano demonstrar prestígio, o prestígio que reconhece no governo do Brasil. A questão diplomática, política, se confunde também com a questão econômica. Não havia fila, simplesmente a Argentina e a Romênia, já 2 ou 3 anos antes, vinham fazendo gestões, negociando com os Estados Unidos esse apoio que acabaram obtendo. Você acha que tem a ver com a troca de governo lá na Argentina, a saída do Sim, Macri? Sem dúvida. Sem dúvida, isso ficou claro, né? Até o presidente Bolsonaro, que não é muito de esconder o que sabe, né? Ele chegou a dizer isso ontem, né? A algumas pessoas, ele dizendo: olha aí, tá vendo? Olha, isso é a primeira consequência ruim para a Argentina na eleição do novo governo, né? Roberto Fernandes. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que foi um peso essencial. Foi uma forma também de o presidente americano mostrar, enfim, com quem ele quer conversar aqui no continente sul-americano. Olha, o Brasil já aderiu a 82 dos 253 instrumentos normativos da OCDE. Quer dizer, a OCDE é uma organização
que estabelece práticas de gestão e de criação de políticas públicas, de avaliação e fiscalização de políticas públicas. Essa é a chancela que o Brasil ganha, ou seja, você tem ali práticas reconhecidas internacionalmente, que já apresentaram sucesso, quer dizer, tem práticas, esses normativos legais, então o Brasil já aderiu a 82 desses 250 e poucos instrumentos, já solicitou a adesão de outros 65 adesão a outros 65 instrumentos normativos, quer dizer, por isso que eu falei que é um processo, né? O Brasil já vinha caminhando para aderir a isso tudo. São práticas de políticas públicas que dão, sim, que aumentam a transparência, melhoram a percepção da qualidade, da eficiência da política pública no Brasil, e esse é um aprendizado que a gente precisa ter. A gente vem falando disso aqui para tudo, né? Para o salário mínimo, para os benefícios sociais, quer dizer, qual o Brasil hoje, isso já está muito claro, até hoje não criou mecanismos de avaliação de política pública. A gente é muito bom para criar, mas não é nada eficiente, nem se esforça para acabar com a política pública que não funciona, né? Desoneração da cesta básica. Está lá que o salmão, o caviar, o filé mignon também não paga imposto. Quer dizer, não faz menor sentido isso. Então, na hora que a gente conseguir, quanto mais práticas normativas a gente conseguir aderir da OCDE, mais fácil vai ficar. E o peso do apoio dos Estados Unidos ele vai aumentando na medida em que o Brasil vai fazendo essa lição de casa. Como eu disse antes, é diferente da relação, por exemplo, com as agências de risco. Muitos fundos institucionais, grandes instituições financeiras que espalham aí seus investimentos pelo mundo, têm lá nas suas regras a proibição de investir em ativos que não tenham uma nota de grau de investimento. Por exemplo, o Brasil não tem mais essa nota. Então, mesmo que o fundo queira investir, que as instituições queiram investir, pela sua regra, não podem, mesmo que tenha a chancela da OCDE. Então, o Brasil tem que caminhar para melhorar a sua percepção de solvência e gestão do dinheiro público, mas também melhorar e muito a criação, a fiscalização e a gestão das políticas públicas.